aluno da Rede Municipal de Rio Verde que está se preparando para o OBMEP 2024. Eu sou a professora Viviane e vou comentar com vocês sobre a sexta questão da prova do ano passado, de 2023, para alunos de nível 1. Um tabuleiro circular é dividido em 6 setores iguais, pintados alternadamente de cinza e branco. Inicialmente, há uma bolinha em cada setor. As bolinhas são movimentadas em etapas obedecendo as seguintes regras. Escolhemos 2 bolinhas quaisquer. Em seguida, colocamos uma dessas bolinhas para o setor vizinho no sentido horário e, simultaneamente, deslocamos a outra bolinha para o setor vizinho no sentido anti-horário. Ele mostra um exemplo aqui para nós. Ó. Ele escolheu essas 2 bolinhas, uma no setor branco, outra no cinza. Essa ele movimentou no sentido horário, essa ele movimentou no sentido anti-horário. O que aconteceu? Esse setor branco ficou sem bolinhas. O setor vizinho ficou com 2, esse setor branco ficou com 2, esse setor cinza ficou sem bolinhas e os outros setores, uma bolinha cada. Indique na figura abaixo como chegar ao tabuleiro final em 3 etapas. Então, olha aqui. Ele fez alguns movimentos nesse tabuleiro inicial, né? Nesse tabuleiro circular inicial, onde havia uma única bolinha em cada setor. Lembrando que ele é dividido em 6 setores, 3 são cinzas e 3 são brancos. E eles são alternados. Fez alguns movimentos e chegou a esse final. Quais são os movimentos que se pode fazer para chegar a esse final? Você pode mostrar os movimentos. Ó, no final, eu fiquei com esse setor com uma única bolinha e esse com 1, 2, 3, 4, 5 bolinhas. Esses setores ficaram sem bolinhas. Então, você tem 2 modos de responder essa questão. Você pode mostrar os movimentos apenas com o desenho das bolinhas ou indicando os movimentos que foi no sentido horário ou anti-horário. Então, ele começou aqui, ó, pelo sentido horário, pelo sentido anti-horário. Depois ele fez sentido horário, sentido anti-horário. E, finalmente, sentido horário, sentido anti-horário, chegou ao tabuleiro final. Essas 2 formas que você pode apresentar a sua questão. Esse foi o item A. Vamos para o item B. Explique por que, partindo do tabuleiro inicial e após qualquer número de etapas, a quantidade total de bolinhas de todos os setores brancos é sempre ímpar. Bom, então a gente vai começar a lembrar do tabuleiro original. O tabuleiro original, ele tinha 6 setores e uma bolinha em cada setor, que é um número ímpar. Mas você sempre movimenta de 2 em 2. Então, você sempre vai tirar as bolinhas, uma no sentido horário, a outra no sentido anti-horário. Então, olha lá. Ele até trouxe esse exemplo para nós, esse aqui é lá do enunciado, que eu trouxe ele aqui, ó. Lá do enunciado, ele sempre movimenta, uma no sentido horário, outra no sentido anti-horário. Mas olha, o setor cinza, ele começa com 3 bolinhas. E o setor branco também começa com 3 bolinhas. Então, quantidade ímpar para a parte branca e para a parte cinza. Como ele sempre movimenta de 2 em 2, olha aqui. Então, ele aqui, nesse primeiro exemplo, ó, ele movimentou uma do setor branco, a outra do setor cinza. Mas o setor branco continuou com 3 bolinhas, porque esse aqui ficou sem bolinha. E o setor cinza continuou com 3 bolinhas também, porque esse aqui ficou sem bolinhas. Isso quer dizer que se eu juntar todas as bolinhas do setor cinza, eu continuo com o número ímpar. Ou se eu juntar todas as bolinhas do setor branco, eu também continuo com o número ímpar. E é isso que ele quer que você explique. Ó. Explique por quê. Partindo do tabuleiro inicial, após qualquer número de etapas, a quantidade total de bolinhas em todos os setores brancos, ele quer só dos brancos aqui, ó, é sempre ímpar. E é isso que a gente vai justificar. Pelo que vimos, após cada movimento, o número de bolinhas em setores brancos aumenta em 2 unidades, diminui em 2 unidades ou fica inalterado. Ou seja, o número ímpar, se eu somar 2, que é um número par, ele vai continuar ímpar. Se eu tirar 2, que é um número par, ele vai continuar ímpar. E se eu deixar ele inalterado, ele continua ímpar, porque ele já era ímpar. Dessa forma, eu explico que partindo do tabuleiro inicial,
qualquer que seja o número de etapas, a quantidade total de bolinhas em todos os setores brancos, juntando todos, né, os setores brancos, será sempre ímpar. E o item B também não foi difícil de explicar. Você pode explicar passo a passo também. Você pode, partindo do exemplo, ó, explicar que as bolinhas que serão movimentadas podem estar ambas em setores cinzas, ou ambas em setores brancos, ou uma em cada setor. De qualquer forma, você continuará com o setor branco tendo sempre um número ímpar de bolinhas, tá? Pode explicar o passo a passo também. E finalmente chegamos ao item C, que é o último item dessa questão. Explique por que é impossível, partindo do tabuleiro inicial, colocar todas as bolinhas em um mesmo setor. Então, por que a gente vai explicar? Como que eu vou chegar a essa conclusão que é impossível? Vou chegar a essa conclusão da seguinte forma, ó. Se colocamos todas as bolinhas em um mesmo setor cinza ou branco, teremos um número par de bolinhas, porque não eram 3? Se eu colocar 3 mais 3, vai ser 6. Mas eu acabei de dizer que qualquer que seja o movimento, a soma das bolinhas nos tabuleiros brancos será um número sempre ímpar. Isso acontece no cinza também. Eles são iguais, né, em quantidade. Então, dessa forma, de qualquer que seja a quantidade de movimentos, vai ser impossível eu encontrar um número total de bolinhas e esse número seja par. É isso que ele quer que você explique, ó. Vamos voltar à pergunta? Ó. Explique por que é impossível, partindo do tabuleiro inicial, colocar todas as bolinhas em um mesmo setor. Colocar todas seria colocar uma quantidade par. E no item anterior, eu digo que é sempre ímpar. Então, espero que você tenha compreendido e até a próxima questão.